Fala, amigo, sou Felipe FM, site JC Repórter, mais um Dica de Saúde, mais uma vez aqui nosso amigo Ed Carlos do NASF, trazendo aí essas importantes orientações para a nossa comunidade. E esse mês de setembro, né, a campanha aí Setembro Amarelo, onde traz realmente aí com mais firmeza a questão dessa temática, tem se discutido já em alguns âmbitos, né? Inclusive na última sexta-feira tivemos aí o sarau onde a gente sentiu a necessidade de uma participação maior, mas o pessoal estava assim, não, pela questão da resistência que as pessoas têm em relação a esse tema, ainda foi um número já razoável, mas numa próxima oportunidade com certeza teremos uma participação maciça. Como é que você tem visto já, né? Esse trabalho que tem se iniciado, essas discussões em termos de orientação, de conscientização, você acha que tem que começar realmente com o pé direito a campanha desse ano, Ed? Bom dia, JC, bom dia, ouvintes, internautas. Então, JC, eu acho que foi uma pequena semente plantada esse mês, tanto o NASF, toda a equipe profissional de saúde aqui do município tem se mobilizado bastante. Eu acho que foi muito válido nosso encontro, nosso primeiro sarau, né, para falar sobre a valorização da vida, para dar orientações à população de modo geral. Eu acredito que foi muito válido para quem participou e ficou aquele sentimento de precisamos de mais momentos como esses. As pessoas que estiveram lá ficaram muito satisfeitas por toda a participação, vários profissionais de saúde, do campo de saúde mental. E eu acredito que mais momentos assim são necessários, né? É um tema tabu, então é um tema que a gente tem que estar abordando abertamente nos espaços sociais, assim, que possam abranger a população de modo geral mesmo, porque, como diz, né, a campanha, precisamos falar sobre isso, né? Quanto menos se fala sobre suicídio, mais se mantém esse tabu, mais a população fica desinformada e não sabe como agir, como buscar ajuda. Ainda falando sobre a questão do tema, né, eu tive acompanhando também na última sexta-feira, e um dos temas que você trouxe é a questão do mito, né, e verdade. E eu anotei alguns aqui, né? Quem quer se matar não avisa, quem avisa não se mata. Que tipo de reflexão você traz para essa temática que as pessoas sempre abordam? Sim. Então, é importante, nesse ponto aí, quem quer se matar não avisa. Por que eu destaquei essa questão para a gente pensar? Porque geralmente as pessoas pensam assim, quem está falando muito, quem chega alarmando, quero me matar, etc., só quer chamar atenção. E isso permite muitas vezes o descaso, né? As pessoas às vezes não dão uma assistência, não dão uma atenção por achar que tudo aquilo não pode chegar a um ato de suicídio de fato. E a gente sabe que todo suicida ele deixa algum sinal, ele fala de alguma maneira, talvez ele não diga abertamente, mas de alguma forma ele vai mudar o seu comportamento e ele vai sinalizar. O suicídio, na verdade, não é uma escolha que a pessoa faz. Ninguém acorda bem, como eu costumo dizer, ninguém acorda bem e diz assim, eu vou me matar. Geralmente o suicida é uma pessoa que quer acabar com o sofrimento, então ele já tentou de toda forma buscar ajuda, já sinalizou de alguma maneira, direto ou indiretamente, e quando ele percebe que ele não tem mais opção, ele parte para o ato. Então, esse pensamento de não, quem quer se matar, vai e faz, não fala, só fortalece esse distanciamento. É porque a pessoa está em sofrimento, ela já está falando, ela já está sinalizando, e as pessoas não, só querem chamar atenção. Isso dificulta o acolhimento, e essa dificuldade do acolhimento é que piora o quadro e que pode sim levar a um suicídio de fato. Então, por isso, né, realmente é importantíssimo, né, essa questão das orientações que o psicólogo Ed Carlos traz aqui, né, que a partir desse momento que a gente começa a trazer esses tópicos e debater essa temática, eu acredito que tem esclarecido muito o ponto de vista das pessoas em relação a essa temática, né, porque às vezes, como você falou, né, as pessoas, o que é que acontece? Ah, não, é frescura de fulano de tal, e aí a coisa é muito mais grave, a gente não tem essa percepção, tratar isso no nosso cotidiano e a realidade do tempo vem mudando, né, cada esse pessoal de ciclo. Sim, e nem sempre as pessoas agem de má fé, às vezes é uma ignorância que é falta de conhecimento, né? Exatamente. É realmente complicado. Temos outra aqui, né? Falar sobre o suicídio incentiva aí o ato? Outra questão muito importante, as pessoas têm receio de falar sobre isso. Muitas vezes, como eu falei, nem sempre é por má fé, mas é porque as pessoas não sabem abordar o tema. Não sabem abordar o tema, então preferem não falar, porque acham que tocar no assunto pode ser até pior. Não sabem se vão estar incentivando, não sabem o que falar direito. Uma pessoa chega falando então que quer se suicidar, às vezes a pessoa tenta, uma boa intenção, dizer assim, não, pare, isso é besteira, para de pensar nisso,
foca em outra coisa, foca em Deus, foca no trabalho, foca na família, vá sair, vá se divertir e tal. São conselhos com muito boa intenção, mas são conselhos que naquele momento, porque o suicida é uma pessoa muito angustiada, naquele momento não vai dar vazão para ele aquela necessidade emocional que ele tem de desabafo. A gente sabe que uma pessoa, diante de uma situação, de um estresse, de uma tensão psíquica, emocional, naquele momento ela precisa descarregar. E falas como essa, muitas vezes, fazem com que a pessoa pare naquele momento e diz, a pessoa não está ali para me ouvir, ela não vai me entender, então eu não vou nem poder falar com ela. Você diz assim, vai ficar tudo bem, para de pensar nisso, a pessoa se cala, volta para casa e percebe que não tem com quem abordar esse tema. E muitas vezes é depois de falar, é depois de descarregar aquela emoção, é que ela está apta a poder pensar de uma maneira racional. Quando você para ouvir alguém que deseja se matar, alguém que está falando, ouvir de uma forma empática, tentando compreender o que a pessoa está sentindo, se colocar no lugar dela, ela vai parar em algum momento e vai dizer assim, até que enfim alguém conseguiu me ouvir, até que enfim alguém conseguiu me entender. Naquele momento ela vai sair de um polo emocional em que ela estava perdida, igual você quando fica com muita raiva. Quando você fica com raiva, as possibilidades de você fazer uma besteira, de tomar alguma atitude em que você se arrependa depois são muito grandes. Então, quando a pessoa está pensando em se suicidar, ela está num momento de desespero. Nesse momento de desespero, a capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar uma decisão coerente é difícil. Então, ela precisa dar vazão primeiro a todo esse emocional, para depois ela poder pensar junto com você. Então, um acolhimento é importante, deixar a pessoa falar livremente. E depois que a pessoa estiver um pouco mais calma, aí sim você começa a dar alguma orientação, dar algum cuidado nesse sentido. Mas é importante falar sim sobre o suicídio para quem pensa, para quem deseja abordar abertamente. Não é um incentivo ao ato. É uma situação, uma temática que realmente, né, tem uma abrangência realmente gigantesca e nós, né, posteriormente, vamos estar trazendo aí, né, a participação do Ed ao vivo na rádio. Você também está participando aqui com a gente com uma abertura maior, com a participação sua também. Mas vamos aqui para outro tema, né? Quem tentou aí uma vez pode tentar novamente? Pode tentar novamente. Não significa que toda pessoa que tentou vai voltar a tentar novamente. Mas o que as pesquisas indicam é que mais da metade das pessoas que chegam ao suicídio já tentaram pelo menos uma vez na vida. Então, o segundo maior fator de risco para o suicídio é tentativas prévias. Então é importante estar atento. Dentre outras questões, porque às vezes a pessoa ela parece estar num momento bem, mas pode ter ali uma instabilidade momentânea e chegar ao suicídio de fato. Então é importante ficar atento. Essa pessoa está melhor, mas já buscou alguma ajuda profissional? Está fazendo algum acompanhamento? Como é que está o contexto dela, a família? Porque às vezes a pessoa ela parece estar quieta, parece estar bem, mas não está e o risco pode voltar. É uma situação realmente bastante delicada, né? Se alguém que pensava em suicídio, né, parece melhor, não significa aí, né, que o risco passou? Exatamente. O que eu falei agora há pouco é importante. A pessoa parece melhor, né? Ela estava num estado de desespero, num estado de angústia, ela estava sinalizando de toda forma, de repente a pessoa para de sinalizar isso. Algumas pessoas pensam, não, tá bem, agora ela não tem mais risco, agora ela não está mais numa situação em que vai chegar de fato ao suicídio. Isso é uma ilusão, porque as pesquisas também mostram que muitos suicídios acontecem após uma fase de aparente melhora, mas essa melhora é apenas aparente. Por quê? Às vezes o indivíduo ele sente uma sensação de paz, de tranquilidade por ter chegado à decisão. Então, a própria decisão pelo suicídio, para um indivíduo, pode ser uma saída naquele momento. Então, ele pensa, agora eu estou tranquilo, agora eu já sei a saída da minha vida. Porque, para muita gente, o suicídio acaba sendo uma opção, a única opção para sair daquele sofrimento. Então, a partir do momento que ela decide, ela sente uma paz momentânea. Ela pode sentir essa paz momentânea e, para as outras pessoas, ser interpretado como está bem. E também, às vezes, a pessoa, quando ela recupera aquela energia,
ela tem uma capacidade maior para chegar ao ato do suicídio, né? Então não é porque ela está mais é uma pessoa que ficava muito isolada, muito parada e agora ela está mais agitada, não significa que o risco passou. Ao invés de olharmos de longe e dizer, o risco passou, vamos tentar chegar próximo dessa pessoa, vamos tentar conversar. E aí, aqueles pensamentos que você tinha, você está melhor? Como é que você está se sentindo agora? Acolher a pessoa e indicar ela um profissional. Um exemplo claro disso, a gente vê vários casos, né? As pessoas aí estão no UTI, no estado grave, assim, ela tem uma reação, melhorou, graças a Deus, que eu chego no dia seguinte, aí vem a óbito, né? Você vê que sim, muitos casos nesse sentido, a gente tem visto aí, nesse sentido aí, com certeza, a gente acompanhado. Você é exemplo claro dessa situação. Aparentemente está bem, mas o cara está já com o destino já traçado ali, né? Sim. Vamos aqui para outro tema, né? Todo suicídio suicida, né? É doente mental? Doente mental. Quando a gente fala doente mental aqui, eu estou falando dos transtornos agudos, os transtornos psiquiátricos. Nem todo suicida é um doente mental. A gente sabe que todo suicida é uma pessoa que passa por um sofrimento psíquico muito intenso. Disso não tem dúvida, porque ninguém acorda bem e decide que vai se matar. Mas a maior parte das pessoas que cometem suicídio, a grande maior parte, passam por alguns transtornos mentais de humor. Depressão, por exemplo. Às vezes pode ser uma pessoa que está sofrendo de depressão e nenhum de nós estamos imune à depressão. Qualquer pessoa pode ter uma depressão por conta de uma crise no trabalho, por conta de uma questão familiar, por conta de diversas questões que podem nos atingir. Então, é errado pensar assim, não, é coisa de doido, suicídio é coisa de maluco, é coisa de gente que não tem juízo. Não é bem por aí. Qualquer um de nós pode passar por um processo depressivo, algum transtorno de humor e, a partir disso, pensar no suicídio também. Existe uma estatística que diz que a cada 30 pessoas, pelo menos 5 já pensaram em algum momento da vida em desistir da vida. Então, o suicídio faz parte da natureza humana pensar sobre. A gente pensa em alguns momentos, meu Deus, eu não tenho saída. Né, diante de um sofrimento, mas não significa que qualquer pessoa vai chegar ao suicídio também, mas também é errado dizer que é exclusivo de quem tem uma doença mental grave. Então, gente, é por isso que é bom ficar atento, porque tem essa coisa, não, ele não é maluco, não, ele não vai se suicidar. Qualquer sinal de alerta é importante, deve ser levado a sério. Outra pergunta também que chegou através das nossas redes sociais. Quem tenta se matar, né, quer chamar a atenção? Acho que quase que já respondeu essa pergunta no início, né? Essa questão de chamar a atenção aí. Tem essa questão, as pessoas ainda têm essa identificação, né, em relação a essa questão da temática, né? Sim. Olha, a gente sabe que é uma pessoa que precisa de uma atenção, de certa forma, mas nesse sentido de chamar a atenção por chamar a atenção, né, como algumas pessoas, só quer aparecer, só quer causar uma cena, só quer gerar uma situação que todo mundo olhe para ela. Nesse sentido, não. A gente sabe que toda pessoa que tenta suicídio, ela está num processo de sofrimento psíquico. Ninguém chegaria tão longe só para chamar a atenção. De uma forma tão arriscada só para chamar a atenção. Então, ela precisa de atenção, mas ela não quer só chamar a atenção. É uma pessoa que precisa de um acolhimento, é uma pessoa que precisa de uma orientação profissional, não está ali brincando com os outros, fingindo, encenando. É uma pessoa que... E muitas vezes, é por esse tipo de julgamento, de que se quer só chamar a atenção, que a pessoa ela vai se sentindo, depois do ato suicida, julgada, ela vai se sentindo não acolhida, e isso pode ser também um fator que ajude ela a pensar novamente e até cometer o ato. É uma situação realmente preocupante. Quando cita aqui nessa questão de chamar a atenção, a gente vê vários episódios aí no telejornal, né? Pessoas em cima de viaduto tentando se jogar, torre, em prédio de altos andares. Então, realmente, é um momento de desespero, na verdade, né? Sim. E tem gente que, infelizmente, diante de uma situação dessa, nas redes sociais, a gente observa muita gente em estado de sofrimento, às vezes coloca que está sofrendo e tal. E muitas pessoas, por banalizarem, por acharem que aquilo não é nada, acabam até incentivando o ato. Não vai fazer nada não, isso é besteira, ignoram. Mas, gente, todo sinal de alerta deve ser levado em conta, deve ser considerado, sim, tá?
Outro tema aqui, né? Quem ameaça aí se matar, né, pode desistir da ideia? Pode desistir da ideia. Isso que a gente está fazendo aqui não é inútil. Porque se o suicídio fosse se o pensamento de suicídio fosse um caminho sem volta, não adiantaria a gente estar aqui conscientizando as pessoas sobre o acolhimento, né? Se a gente conscientiza sobre o acolhimento, se a gente conscientiza sobre desenvolver uma atenção para poder identificar os sinais, é porque essa pessoa ela pode ser ajudada, ela pode desistir da ideia e ela pode vir aí a nunca mais pensar também na ideia, né? Mas para isso ela precisa primeiro ser acolhida. Não é simplesmente dizer vá um profissional, você tem que estar junto, você tem que acompanhar, porque são pessoas que muitas vezes podem naquele momento estarem bem, mas depois em outro momento não estarem. Então, acolher, indicar um profissional, acompanhar até um profissional. Algumas podem precisar do uso de medicação, é importante não deixar tão acessível, porque são pessoas que em um momento de instabilidade podem querer tomar a medicação também. Então, existem muitos casos aí de gente que já pensou, que já tentou e hoje em dia vive uma vida completamente diferente e não pensam mais. Então, vamos acreditar e vamos fazer o possível para mudar essa realidade. Infelizmente, São Felipe está com um índice aí alto e vem crescendo, principalmente na população jovem. Tá? E hoje em dia o suicídio é a terceira maior causa de morte. Então, só perdendo aí para o homicídio e para os acidentes de trânsito entre os jovens. Então, muito alto. É um tema que a gente precisa estar falando sempre, não só nesse mês, mas estar espalhando essa mensagem aí para toda a população. Agradecer aqui a participação de Eric Carlos conosco no dia de hoje, né? E já deixando aqui, não sei se ele já tem uma previsão, né, da data aí que ele vai estar ao vivo na rádio, né? E nessa oportunidade também você que nos acompanha poderá estar interagindo aí com a gente, né? Nesse momento. E a gente vai ficar realmente, né, nessa expectativa, né, de ter sua participação tanto ao vivo na rádio pelo telefone, também acessando aí os seus comentários, né? Aí através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o canal do YouTube também, o site JC Repórter, né? Você aí deixaram sempre o microfone à sua disposição, aí, algo mais para acrescentar. Obrigado, JC, obrigado a todos que tiveram a paciência de nos assistir. Espero que essas informações sejam válidas, que vocês também compartilhem para outras pessoas, para que elas possam estar ajudando cada vez mais e que a gente possa estar diminuindo esses índices, que as pessoas possam lutar pela vida, que a gente possa estar fornecendo aí um acolhimento, que a gente possa estar ajudando a todo mundo que precisa. É isso aí, né? Mais um Dica de Saúde, hoje trazendo aí essa questão da campanha Setembro Amarelo, falando sobre o suicídio. E essa temática, como eu falei, né, anteriormente, vai voltar a ser discutida ao vivo na rádio aí. Provavelmente, né, de sexta agora a 8, vamos estar trabalhando aí essa temática aqui na programação. Obrigado a todos. Continue compartilhando nosso material, levando essas informações aí o máximo de pessoas possível, que a gente possa realmente atingir, como o Ed falou aqui, né, nessa expectativa de mudar essa ideia na mente das pessoas, né, em relação à questão desse tema, que as pessoas possam se abrir também um pouco mais e buscar aí, né, ter uma nova visão sobre essa temática. Tantas pessoas que estão, né, passando pelo processo, mas pessoas que estão próximas também, que possam aí ter um olhar realmente mais clínico sobre a questão e buscar aí ajudar essas pessoas que precisam. Obrigado a todos.